Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, dos versos 1 a 15. Para ajudar os irmãos, fica entre Sofonias e Zacarias. Para ajudar ainda mais, pode dar uma olhadinha no índice da sua Bíblia. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, os versos 1 a 15. Profeta Ageu, que é um dos profetas pós-exílicos, aqueles profetas que tiveram o seu ministério após o exílio babilônico, e com o retorno do povo para Jerusalém, o povo do Reino do Sul, após o retorno do Reino do Sul, do reino do cativeiro babilônico, esse profeta tem início o seu ministério, juntamente com o profeta Zacarias, que foram contemporâneos. O texto nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Queridos, a profecia, quando nós olhamos para a Escritura, para a palavra do Senhor, a profecia, ela ocupa esse gênero profecia, ele ocupa um espaço significativo, especialmente no Antigo Testamento. E nós estamos diante de um profeta que traz uma mensagem que visava, assim como todos os outros profetas, transformar a cultura especialmente do povo de Deus, que estava necessitando de ouvir uma repreensão para que a sua conduta diante da palavra de Deus ela fosse transformada.
Então, a princípio, a Escritura, as profecias eram dadas para que o povo pudesse entender o caminho o qual eles estavam percorrendo, e, obviamente, eram caminhos de desobediência, de quebra da aliança, e para que eles vissem no futuro ou no próprio presente o caminho que eles tomavam, contrários à aliança e que estavam conduzindo eles para um caminho de perdição, para uma vida de perdição. E esse livro, queridos, ele ocorre num momento muito específico em Israel. Esse livro é o relato da história do povo que voltou do cativeiro babilônico. E nos lembremos que o reino ele foi dividido logo após a morte de Salomão, e 10 tribos seguiram Jeroboão, e posteriormente esse reino que ficou conhecido como Reino do Norte, ou Israel, essas 10 tribos que seguiu Jeroboão, e essa história está relatada lá no livro das Crônicas. Esse reino ele foi invadido pelos assírios e ele nunca mais foi restaurado. Então, as 10 tribos que seguiram Jeroboão, após essa invasão da Assíria, eles nunca mais retornaram para a sua terra, dando início ali ao período conhecido como o início do povo samaritano, e que é uma outra história. E o Reino do Sul, que ficou as 2 tribos de Judá e Benjamim, e ficaram então seguindo sob a liderança de Roboão, que era filho de Salomão. Esse cativeiro durou 70 anos, e esse cativeiro tem início com o rei Nabucodonosor, que é o primeiro a invadir Jerusalém e transportar em algumas levas o povo para a terra da Babilônia. Mas o Império Babilônico ele cai sob o poder e o domínio de Ciro. Ciro conquista a Babilônia, e Ciro é o rei dos Medo-Persas, e logo após assumir o trono, Ciro decreta que todos os povos que estavam sob o controle e a escravidão da Babilônia poderiam retornar às suas respectivas terras. E o povo de Israel, o povo de Judá, das tribos de Judá e Benjamim, foram agraciados por isso também. O Senhor moveu o coração de Ciro, tanto que em Isaías capítulo 40, Ciro é tido como o ungido do Senhor, aquele que está executando a palavra do Senhor e a vontade do Senhor sobre o seu povo. E em 538 a.C., ele decreta o retorno do povo do sul para a sua terra, Jerusalém. Mas nem todos voltaram, nem todo o povo judeu decidiu voltar. Essa volta ela aconteceu em 2 levas. A primeira leva ela aconteceu por meio de um homem chamado Sesbazar, que foi quem conduziu o povo, essa primeira leva de judeus, de volta. E a segunda leva aconteceu com Zorobabel, alguns anos depois. Mas, como eu disse, assim como Jeremias havia ordenado para o povo que eles não tivessem pressa para voltar para Jerusalém, porque o cativeiro seria longo, e Jeremias manda que o povo se case, que compre terra, que leve uma vida babilônica ali, e quando chega o momento de retornar, aquele povo já está com a cultura babilônica no seu coração. Então muitos não querem voltar, a grande maioria não quer voltar para Jerusalém, porque eles já têm uma vida estabelecida naquele lugar. Tanto que a história de Esther acontece depois dessas levas de judeus. Esther é descendente de um remanescente que decidiu não retornar. Ela ficou na Babilônia, e então ali se passa toda a história de Esther que nós conhecemos. E quando essas levas elas retornam para Jerusalém, a primeira leva encontra um estado muito calamitoso em Jerusalém, na cidade a qual o Senhor havia estabelecido o seu templo. E eles encontram uma cidade devastada. Eles encontram aquele povo que ficou naquela terra, muito empobrecido, os muros destruídos, o templo arrasado, e essa é a realidade que eles encontram ali. A primeira leva, que vai com Sesbazar, ela lança apenas os fundamentos do templo, e a obra para.
Quando chega o momento de Zorobabel retornar, as obras ainda estão muito longe de terminar. A cidade ainda está desguarnecida. E ali o desafio é realmente reconstruir a cidade em meio a esse caos. E quando nós olhamos para esse livro de Ageu, e nós já percebemos que é um livro escrito depois que eles retornam, Ageu é esse homem, esse profeta levantado pelo Senhor, que também é sacerdote, e descende de uma linha sacerdotal. Ele é neto do sumo sacerdote que foi morto, inclusive, por Nabucodonosor em ocasião da sua invasão a Jerusalém. Mas olhando para esse livro, e a estrutura que nós temos ao lermos, é que nós percebemos 4 mensagens do Senhor a esse povo. A primeira mensagem, e esse é um dos livros mais bem datados de todo o Antigo Testamento. As datas aqui são uma preocupação para o escritor desse livro, do livro de Ageu. Tanto que as profecias, elas podem ser detectadas exatamente no dia em que elas aconteceram. E as 4 mensagens que o Senhor dá nesse contexto, nesse livro, elas ocorrem num período de 4 meses. A primeira mensagem que Ageu recebe, ela ocorre exatamente no dia 29 de agosto de 520 a.C. A segunda mensagem, e essa mensagem é do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, a segunda mensagem de Deus para esse povo acontece no capítulo 2, versos 1 a 9, e ela é dada no dia 17 de outubro do mesmo ano. E as 2 últimas são dadas no mesmo dia, no dia 18 de dezembro de 520 a.C. E é justamente sobre essas 4 mensagens de Deus que serão feitas as nossas próximas mensagens. Então os irmãos vão ouvir mensagens, exposições desse livro de Ageu pelos próximos domingos que nós fizermos uso da palavra aqui no púlpito. E a primeira mensagem que nós temos é essa, no capítulo 1, dos versos 1 a 11, que é realmente onde Deus está falando ao povo, e dos versos 12 a 15 é a resposta do povo em relação a essa mensagem. Como nós já dissemos, é uma data muito bem identificável, e ela é descrita como o 2º ano do rei Dario, aquele que permite a reconstrução do templo. E esse Dario é o pai de Assuero, e Assuero é o esposo de Ester. Então nós temos aqui o sogro de Ester permitindo que o templo seja reedificado. E nós entendemos, queridos, que essa é a data, e ela é muito bem documentada, mas nós precisamos olhar também outros aspectos dessa profecia. O primeiro é, quem é que está falando? Nós precisamos atentar para isso. Quem é que está enviando esta mensagem para o povo? Quem fala é o Senhor. Obviamente, nós já lemos isso no texto. Mas no Antigo Testamento, Deus ele é descrito por alguns nomes. Yahvé, Elohim. Então, nós temos uma gama de nomes do Senhor que são descrições do seu caráter e do seu poder. E qual é o nome que Deus é retratado nesse texto? É Yahvé. E aqui o nosso primeiro ponto muito importante é entender que Yahvé é o significado do Deus da aliança. É o Deus que não muda, é o Deus que foi e sempre será o mesmo em relação ao seu povo. Ou seja, é Ele que guarda a sua aliança e a sua aliança não muda. Deus não sai mudando os princípios da aliança com o seu povo conforme o povo vai então caminhando. Então há uma imutabilidade de Deus já descrito no seu nome, e é Ele quem está falando. Yahvé é esse Deus que está falando para esse povo, o Deus imutável da aliança. Mas a quem esse Deus da aliança está falando? A mensagem é muito clara, e a partir do profeta Ageu, ele envia essa mensagem para Zorobabel, que é o governador de Jerusalém, governador que está sob o controle do rei Dario. Dario permitiu que eles retornassem para a sua terra, mas eles ainda deveriam pagar tributos para o Dario.
e Zorobabel era esse responsável eleito por Dario para recolher os impostos, para manter a lei, para manter a ordem em Jerusalém. E para um leitor que é mais atento também, vai perceber que Zorobabel não foi alguém desconhecido no Antigo Testamento, tanto que alguém que vai ser lembrado no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 1, nós temos ali a genealogia de Jesus Cristo, e quem está lá? Zorobabel. Zorobabel tem essa importância de ser um descendente de Jesus Cristo. E a palavra de Deus também é dada para Josué, o sumo sacerdote daquele momento. Então a palavra de Deus vem tanto para a liderança civil, para Zorobabel, quanto para a sua liderança religiosa e para todo o povo. E olhando para esse texto especificamente, nós podemos perceber que Deus tem uma demanda contra ele. A demanda de Deus que ocorre dos versos, logo nos primeiros versos, tem a ver com um ditado que estava se popularizando, ou já havia se popularizado em Jerusalém. O povo estava dizendo, e Deus está acusando esse povo justamente por esse senso comum que havia dominado toda a conduta daquele lugar. E esse senso comum era que não tinha chegado o momento de reconstruir o templo. Essa era a ideia que estava corrente na época, de que o templo não estava na hora ainda de ser reconstruído, e como nós já dissemos, estava tudo destruído. Apenas os alicerces haviam sido lançados, mas a conclusão da obra ainda não tinha acontecido. E Deus estava repreendendo o povo por conta disso. Era esse senso comum. E aqui nós podemos já tirar uma lição. Senso comum nem sempre tem a ver em fidelidade com a palavra de Deus. Nem sempre o que está disseminado, mesmo no povo de Deus, tem a ver com a vontade de Deus. E essa era a ideia comum na época de que não estava na hora. E por que havia esse senso comum lá, corrente com o povo judeu? Essa obra, queridos, ela já havia sido parada 14 anos antes. Quando eles retornaram lá para Jerusalém, e Zorobabel já estava lá naquele lugar, aqueles moradores que ficaram, os samaritanos, eles tentaram, isso está lá em Esdras capítulo 4, eles tentaram tomar partido na reconstrução da cidade. Só que Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Josué e todo o povo judeu, não permitiram que eles ajudassem nessa reconstrução. Logo, tomados de inveja, eles mandam uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que se as obras do templo continuassem, ele teria problemas com aquele povo, porque era um povo rebelde e queria se rebelar contra o rei novamente. Diante dessa acusação, o rei Artaxerxes manda uma outra resposta, dizendo que é para parar. Esdras capítulo 4. Com esta ordem do rei, as obras do templo param, e por 14 anos elas ficam paradas. Isso no tempo de Artaxerxes. Mas o tempo aqui já era outro. O rei já tinha dado esse consentimento para que o templo pudesse ser reconstruído. Mas o povo já havia se acostumado com essa ideia de não ter um templo. O povo já estava tão acostumado com essa ideia de que provavelmente eles passavam pelas ruínas do templo o tempo todo, mas aquilo não mexia com eles, mas aquilo não impactava eles, aquilo não fazia mais falta para eles. O culto não fazia falta, o sacrifício não fazia falta, a confissão de pecados não fazia falta, e isso se tornou um senso comum no meio do povo. E queridos, essa é uma teologia que pode estar penetrando no nosso coração. Essa é uma teologia que, assim como uma fenda na parede, e essa fenda ela vai permitindo que a água vai entrando ali dentro, no meio do reboco, do tijolo, e ali vai enfraquecendo a estrutura, isso pode estar acontecendo conosco. Nós já estamos há mais de um ano entre esse lockdown, entre fecha e abre igreja, fecha comércio, e a gente se acostumou com isso. E é claro que aqui a gente não está dizendo que é para todo mundo voltar de uma vez, sem nenhum critério. A gente está
inclusive nós estamos aqui obedecendo critérios sanitários, mas essa é uma teologia que pode estar entrando no nosso coração, de que o culto não é mais necessário, de que o culto já não precisa mais ser presencial. E era essa a corrente do povo naquela época. Para quê? Por que nós precisamos de templo? Nossa vida está indo bem, nossa vida está... Nós temos aquilo que parece ser suficiente, e Deus parece estar se alegrando. Mas o que nós temos aqui é uma palavra de Deus repreendendo esse povo. E a acusação desse povo é que essa obra estava paralisada. E Deus, no versículo 4, ele vai fazer uma pergunta para o povo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Aqui o Senhor chega num ápice para dizer para o povo o quão errado eles estavam. Casas apaineladas aqui, queridos, significa casas com um fino acabamento. Apainelado vem de painel. O que eles estavam colocando nas paredes eram painéis de madeira para provavelmente revestir as paredes e deixar um ar mais luxuoso, enquanto que a casa de Deus estava totalmente destruída. O Senhor faz essa pergunta: é justo isso? É justo que vocês estejam se preocupando com a vida de cada um, com a vida de vocês, com a prosperidade de vocês, enquanto a minha casa, o culto está destruído? Em resumo, aquele povo estava vivendo uma vida sem culto, enquanto que cada um procurava o seu próprio bem-estar. E no versos 5 e 6, o Senhor faz um chamado para o povo. O Senhor, no verso 5, ele vai dizer, e ele vai dar uma ordem para esse povo, vai dizendo o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, e essa é uma palavra importante, e vai aparecer 2 vezes no texto: considerai o vosso passado. O que o Senhor está afirmando para o povo, ou está ordenando para o povo, e nós podemos entender isso também como uma espécie de pergunta, é como se Deus estivesse dizendo: olha para a vida de vocês, será que vocês não estão vendo nada de estranho acontecendo? Será que a vida que vocês estão levando é realmente uma vida que está à altura do que vocês são? Povo de Deus? É como se Deus estivesse chamando o povo, e a expressão que nós encontramos no original hebraico é: coloca o coração de vocês no caminho. Quando ele diz considerai o vosso passado, coloca o coração de vocês no caminho. Reflitam no que vocês estão vivendo, reflitam no presente de vocês. E aqui ele vai dizer no que era para o povo atentar, porque o povo não estava entendendo. A vida estava correndo livre, aqueles homens estavam vivendo livremente, buscando seus próprios interesses, e a casa de Deus em ruínas, o culto estava parado, o sacrifício estava parado, o sacerdócio estava ali, não estava tomando providência, e Deus chama esse povo na responsabilidade. E ele diz: considera o vosso passado, olha o que vocês estão vivendo. Vocês plantam e vocês colhem pouco, vocês comem, mas vocês não se fartam, vocês têm o que vestir, mas não é o suficiente para aquecer vocês, vocês têm salário, mas vocês não veem para onde esse dinheiro vai. Deus está dizendo: vocês não estão achando nada de errado? Será que vocês estão se acostumando a viver dessa forma? E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós não estamos aqui reconhecendo nenhum tipo de teologia da prosperidade nesse texto, do tipo, Deus está exigindo uma troca, como se havendo uma espécie de relação comercial em que o povo dá para Deus e Deus volta para o povo com bênção. Não é nada disso. O que Deus está reclamando nesse texto é: a minha aliança está sendo quebrada por vocês, e a minha mão está pesando sobre vocês, porque a aliança está sendo quebrada. Vocês estão vivendo sem o culto, e isso está tudo bem para vocês.
Mais uma vez, queridos, não é que eu esteja querendo forçar todo o povo a voltar para o culto. Nós não estamos aqui querendo forçar todo mundo a retornar de maneira indiscriminada, porque nós entendemos que ainda não é o tempo. Mas e quando tudo isso passar? Será que essa teologia já não está penetrando no nosso coração para achar que está tudo bem vivermos uma vida longe, vivermos uma vida distante do templo? E aqui o templo não tem nada a ver com o templo lá do Antigo Testamento, mas aqui a casa de Deus, nós temos os sacramentos. E é no período de culto que nós temos os sacramentos. Santa Ceia, batismo, nós temos a meditação na palavra e nós temos a comunhão dos irmãos. E como o salmista diz, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então não tem nada de teologia da prosperidade aqui. O que tem aqui é a teologia da aliança. E o Senhor está pesando a mão sobre esse povo, não para que ele se volte, para que ele cumpra rituais. Mas quando nós temos a nossa vida afetada desta maneira, é um modo de Deus estar nos mostrando que as nossas prioridades estão erradas. Quando nós empregamos força naquilo que não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e crer que todas as coisas que Deus promete naquele texto serão acrescentadas, é provavelmente que nós vamos desperdiçar muito esforço e tempo. E é justamente o que esse povo está fazendo. Eles estão desperdiçando tempo, saúde, força, conhecimento, quando na verdade eles tinham que se atentar que o Deus que fez a promessa de que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, era o mesmo Deus que ia abençoar a colheita, é o mesmo Deus que iria abençoar o gado, era o mesmo Deus que ia abençoar o trabalho. E logo, quando isso não acontece, quando acontece o contrário, planta e não colhe, come, mas não se farta, se veste, mas não é suficiente, tem salário, mas o salário some. E aqui a expressão saquetel furado é um saco furado. Você coloca o dinheiro, as moedas num saco, e você não vê para onde o dinheiro vai. O que Deus está chamando esse povo é: presta atenção no que vocês estão vivendo. Tem nada errado na vida de vocês. Considera o passado de vocês. Vamos colocar, como se Deus estivesse dizendo, coloca a cabeça para funcionar. Coloca o coração de vocês para refletir. Qual é o motivo dessa situação? E aqui nós chegamos ao texto de Levítico, capítulo 26, versos 14 a 20. Abra sua Bíblia e nós vamos entender por que tudo isso está acontecendo. Levítico, capítulo 26, versos 14 a 20. E aqui o Senhor está selando a sua promessa e a sua aliança com bênçãos e maldições sobre esse povo. E Deus diz assim, mas, depois que ele diz as bênçãos decorrentes da obediência, do verso 3 em diante, no verso 14 em diante ele diz os castigos que serão aplicados por ele sobre o seu povo, caso a sua aliança seja quebrada. Verso 14 diz: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis sem propósito, debalde, a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados,
Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde ou inutilmente se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão o seu fruto. O que Deus está fazendo aqui, queridos, é o que Ele prometeu séculos antes. E nós gostamos de lembrar de Deus como um Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessa. Isso aqui é uma promessa. E o que o Senhor está fazendo para o povo de Israel naquele momento é: considerem o passado de vocês. Vocês têm uma escritura a que recorrer. E isso está acontecendo porque vocês estão quebrando a minha aliança. E aqui já fica também uma outra lição. Deus é um Deus de promessas, de bênçãos, mas também de pesar a mão sobre o seu povo. Tudo isso está acontecendo porque a parte central da vida do povo havia sido abandonada, que é o culto. E aqui uma outra diferenciação que nós podemos fazer é: nós podemos até afirmar isso, e isso é válido, tudo é culto. Tudo que nós fazemos é culto. Quando você está na sua casa, limpando a sua casa, lavando uma louça, cuidando do teu filho, no trabalho, você está cultuando a Deus. Mas existe uma diferença entre o período que nós reservamos para cultuar a Deus. Esse é o período que Israel perdeu. Esse é o período que o povo de Judá estava menosprezando. Para ele estava tudo bem. E aí nós entendemos que a nossa vida, assim como a vida do povo de Israel, o ponto central dela é o culto a Yahvé, é o culto ao Deus da aliança. Lembrando que a aliança, ela tem os nossos direitos e os nossos deveres. Nós estamos numa aliança com o Senhor. Nós estamos na nova aliança, mas nós ainda temos responsabilidades com Deus. Tanto que no livro de Êxodo, capítulo 7, o Senhor, capítulo 6, verso 7, diz: tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Vocês são meu povo. Vocês têm responsabilidades, vocês têm privilégios, não abusem desses privilégios. E tanto que Moisés, já quando sai do Egito e está no deserto, o Senhor dá uma ordem para Moisés passar para o povo. E a ordem era: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Queridos, diante de um texto tão forte como esse, é claro que as circunstâncias culturais e as circunstâncias da aliança são outras. Mas o Deus é exigente. O mesmo Deus que exigiu que Israel retornassem para o culto, o mesmo Deus que exigiu que essa teologia do não precisamos de culto, essa teologia fosse banida do povo de Israel, é o mesmo Deus que está nos avisando que essa teologia não pode penetrar no nosso coração. Nós estamos vivendo num período, há mais de um ano, longe da casa de Deus, longe do sacramento, longe do batismo. E isso não pode fazer mais parte da nossa vida. Quando tudo isso se normalizar, quando as autoridades sanitárias do nosso país, elas decidirem que nós podemos retornar com segurança, aí sim nós vamos entender se essa teologia vigora sobre a nossa vida. Mas mesmo que não seja ainda permitido voltarmos com a totalidade, você já pode tentar perceber se no seu coração já existe ela. Se no seu coração já existe uma semente te dizendo: está tudo bem, não precisa sofrer porque você está sem a igreja, não precisa sofrer porque você está sem tomar a Santa Ceia. É vontade de Deus que nós estamos vivendo isso. Sim, é vontade de Deus. Mas é vontade de Deus que nós também olhemos para a nossa vida espiritual e sintamos fome e sede por Deus.
e não simplesmente achar que está tudo bem. Não está tudo bem, queridos. Se o culto não faz parte, o culto presencial não faz parte da vida do povo de Deus, de maneira deliberada, porque, como eu já disse, há uma situação que nos impede. Mas e quando essa situação não existir mais? Se o culto perder a centralidade da nossa vida, de duas uma, o Senhor vai nos punir porque nós somos filhos e exigir o nosso retorno, ou o Senhor vai apenas confirmar que nós somos bastardos porque não somos corrigidos por Ele. Então, o modo de Deus sacudir o seu povo para dizer, prestem atenção, é assim, também é assim. Tornar infrutífero o nosso trabalho, tornar mais cansativo do que ele já é. Tudo isso porque nós estamos quebrando a aliança com Deus. Versos 7 e 8, nós temos mais uma vez o Senhor dizendo para o povo: considerai o vosso passado. E aqui, o verso 8 talvez seja a centralidade disso, porque é a ordem de Deus para a mudança. E o Senhor está dizendo para que o povo se mova, para que o povo mude essa realidade. E ele diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e nela eu serei glorificado. A glória de Deus está no culto. O Senhor é glorificado quando nós estamos aqui. Isso quer dizer que quando nós não estamos aqui, Deus não é glorificado? Claro que não. Mas quando nós estamos reunidos no culto, e é para isso que nós somos chamados, porque o Senhor, quando liberta o seu povo do Egito, Ele diz para Faraó: deixa o meu povo ir para que me preste um culto no deserto. Culto, centralidade da vida, não perca isso de vista. Considerai o vosso passado, tomem providência. E aqui o Senhor nos mostra, e nós precisamos entender, que o templo, que substituiu o tabernáculo, que por sua vez substituiu os altares de barro, o templo era um local de encontro com Deus. O templo era o ponto em que o povo se encontrava com o seu Deus. E aqui nós tiramos mais um ensinamento. Como nós estamos vindo para o culto? Nós estamos vindo para nos encontrar com o Yahvé, o Deus imutável, e estamos vindo com o coração consagrado a Ele, e estamos vindo com temor a Ele, ou estamos vindo só para sentar nos bancos? E não estamos prestando atenção em tudo que está sendo feito, porque o Deus Yahvé está prestando atenção no que está sendo feito. E Ele pode ou não aceitar, e Ele pode ou não se agradar do culto que estamos prestando. O templo era o local onde o sacrifício era feito. E o sacrifício era feito para que o povo recebesse o perdão de Deus. Sem o templo não havia encontro com Deus no culto público. Sem o templo não havia o sacrifício, obviamente não havia perdão de pecados. Sem o culto não havia o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. E assim acontecia como a palavra de Deus diz em outro profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. E como o salmista diz, quando o povo se reúne, quando o povo está reunido em culto, o Senhor dispensa a sua bênção sobre ele. O Senhor se agrada disso aqui, queridos. O Senhor sempre se agradou de culto. E não perca, mais uma vez, não perca isso de vista. Versos 9 e 11 a 11. O Senhor mais uma vez, e agora Ele expande essa figura do presente que eles estavam vivendo. O Senhor já fez isso antes, falando das plantações, falando do alimento que não era suficiente, falando das vestes que não eram suficientes, do salário que ia embora e ninguém via. E nos versos 9 a 11,
ele expande isso. Ele diz que o povo está esperando muito, mas está sendo pouco, veio a ser pouco. Porque a prioridade do povo não era mais honrar o Deus da aliança por meio do culto. A prioridade do povo era buscar as suas conquistas pessoais. Por causa disso, o céu estava sem chuva, a colheita era fraca, os alimentos eram castigados por pragas e o gado era acometido por doenças. Contudo, queridos, no versos 12 a 15, a resposta do povo a tudo isso é uma resposta de arrependimento. O povo entende. O povo acaba de descobrir por que está vivendo assim. Por que meus planos estão sendo frustrados? Por que a minha colheita não está dando certo? Por que os meus planos eles não vão para frente? E o povo entende, se arrepende e volta a construir a casa de Deus que estava parada há 14 anos. O povo atendeu à voz de Deus, ponderou no seu passado. No verso 12, verso 13, o Senhor da aliança renova o seu compromisso com o seu povo, dizendo: eu sou convosco. Versos 14, Deus promove uma nova realidade para o povo. O espírito do povo é animado. E ele diz, ainda no verso 13: eu sou convosco. A partir de agora, a minha aliança está renovada com vocês, porque vocês renovaram a disposição para o culto. E o que esse texto nos ensina, queridos? Podemos, então, fazer algumas conclusões a respeito disso. O povo de Deus, ele está numa aliança com responsabilidades. Você e eu estamos numa aliança que envolve responsabilidades e envolve benefícios da parte de Deus. Isso não mudou. Cultuar a Deus é muito mais do que vir para a igreja. E a questão aqui não é o templo em si. O templo é a estrutura física. O que está envolvendo aqui é o coração do povo. E se nós hoje já estamos dispersos dessa maneira, nós estamos como esse povo de Israel. O povo que já não cultua mais, o povo que já não vê mais motivo para cultuar. Mas saiba que a aliança que nós temos com Deus, ela é inviolável. Se Deus nos resgatou de uma vida fútil e sem propósito, nos dando vida e vida em abundância, não é para que nós vivamos uma vida conforme nós queremos e achamos correto. O Senhor nos resgatou para que a gente vivesse em uma vida plenamente em conformidade com a sua palavra. Nós ainda aprendemos nesse texto, queridos, que o templo era o local de encontro com Deus, mas o povo deixou isso muito rapidamente. Uma situação social, uma situação em que fez com que eles se afastassem da igreja, do culto, do sacrifício, se tornou a regra. Aquilo que era a exceção se tornou a regra. O não estar no templo, o não estar no culto, mesmo que havia a possibilidade agora, já se tornou a regra. E fica o alerta para nós aqui. O que nós estamos vivendo hoje é uma exceção de sermos impossibilitados de vir para a igreja. Mas e quando essa exceção for retirada? Será que isso já não vai ter se tornado a regra? E nós também aprendemos que não adianta nós acharmos que está tudo bem na nossa vida se o culto a Deus é desprezado. Se mesmo na sua casa você não tem acompanhado os cultos que são transmitidos, é possível que essa teologia já tenha tomado conta do seu coração. De que não precisa disso. Embora você não confesse isso, mas já é algo que está no seu coração. Eu não preciso disso. Eu não vou perder a minha salvação. E você não vai mesmo. Se essa já é a realidade, você já se encaixou nesse grupo aqui.
E o que fazer então, queridos? Como que a gente coloca em prática o que o texto nos ensina? A primeira coisa que nós precisamos fazer é considerar no nosso coração o valor do culto para nós. O culto é importante para você? Considere isso no seu coração. Seja honesto. O culto é importante? Ou assim como no livro de Malaquias, que canseira. Como é o culto na sua vida? Qual o espaço que o culto tem na sua vida? Considere isso. É importante para você retornar para a igreja? Ou já está tudo bem? Segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto, que é que você precisa, se essa for a sua realidade, você precisa reorganizar as suas prioridades. Reorganize as suas prioridades. Se você está decidido a deixar de cumprir as suas obrigações na aliança com Deus, é possível que os seus planos, eles comecem a dar errado. E não é incomum nós vermos isso, essa atitude no meio do povo de Deus, de irmãos que deixam a vida de culto, que deixam de desenvolver os seus ministérios, de desenvolver os seus dons, porque precisam trabalhar mais. Porque precisam focar nos seus estudos. Porque precisam focar nos seus relacionamentos. E aqui as nossas prioridades são invertidas. Você provavelmente já passou por isso ou já conhece alguém que faz isso. De se ausentar do culto, de se ausentar das suas responsabilidades na aliança com Deus, para se dedicar a estudo, trabalho e relacionamentos. Querido, mas saiba que se a tua vida começar a dar tudo errado, é porque você está desobedecendo a aliança de Deus. É porque o culto já não é mais prioridade na sua vida. E você precisa tomar a decisão de honrar a Deus e glorificar a Deus de novo. Se arrepender dos seus pecados e honrar a aliança com Deus, porque Deus ele é imutável. Ele não muda a aliança com você, mas Ele pesa a sua mão se você mudar com Ele. E por último, entenda que esse não é um chamado para vir para a igreja. Não é. Entenda isso. Ninguém está aqui num chamado barato para você vir para a igreja. Aquele chamado tipo assim, vem para a igreja. A igreja é tão bom, né? Vem cá ouvir a palavra. Entenda isso. Não tem ninguém te chamando para fazer isso. Deus ele não está mendigando a presença de absolutamente ninguém. O que Deus está fazendo é, olhem para a aliança. Porque o preço que foi pago para que vocês tivessem os privilégios da aliança, inclusive a vida eterna, o preço foi muito alto. Porque o preço foi o sangue derramado por Jesus Cristo naquela cruz, que deveria ser sua, que deveria ser minha. Por isso, honre a Deus no culto. Não adianta você achar que você, sendo um eleito, sendo um regenerado, sendo um escolhido por Deus, vai viver conforme você quer, desvalorizando aquilo que Deus valoriza, que vai ficar tudo bem na tua vida. Não vai. Se você abandona Deus, você abandona o culto a Deus, que é a centralidade da nossa vida, para se dedicar a qualquer outro trabalho, para se dedicar a casas apaineladas, saiba que Deus vai realmente, de alguma maneira, te chamar de volta. Agora, se você está agindo dessa forma, e Deus não está pesando a sua mão sobre você, querido, comece a pensar se você realmente é um regenerado. Se você pertence a Deus. Porque Deus repreende a todos quanto Ele ama. Portanto, mesmo não sendo a hora de voltar totalmente, mas ainda dá para fazermos uma análise do nosso coração sobre o valor que nós temos dado para o culto. Porque Deus valoriza.
e nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor diz para nós valorizarmos. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa viver conforme aquilo que achamos certo. Mais uma vez, a sua palavra nos mostra que o Senhor é nossa regra de fé e prática. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, que se nesta noite existem irmãos vivendo desta maneira, desprezando o culto ao Senhor, permitindo que a teologia do não precisamos de culto, ela se instale no seu coração, que o Senhor traga arrependimento, e o Senhor fortaleça as nossas convicções sobre o que é a igreja, o que é prestar um culto agradável ao Senhor, porque a nossa visão, a nossa teologia é uma teologia da aliança, de responsabilidades e de privilégios. E no nome de Cristo Jesus, nos motive a seguir, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor, para a honra e glória do seu santíssimo nome. Amém. Deus nos abençoe.